Você investe em CDB achando que está fazendo o melhor investimento, mas talvez esteja deixando o dinheiro na mesa sem perceber. Você sabia que um CDB a 100% do CDI pode fazer você ganhar menos dinheiro do que uma LCI e uma LCA a 90% do CDI? Hoje eu vou te mostrar por que muitas LCIs e LCAs conseguem render mais que vários CDB, mesmo aparecendo com uma porcentagem menor. E o melhor, sem pagar imposto de renda. Depois desse vídeo, você nunca mais vai olhar para o investimento da mesma forma. Sem mais delongas, bora para o vídeo. Muitos investidores costumam olhar apenas os números que aparecem na tela da sua corretora. Quando a gente começa a investir, normalmente o banco oferece um CDB e muita gente pensa, se está pagando 100% do CDI, então está ótimo. Mas existe um detalhe muito importante que pouca gente presta atenção: o imposto de renda. É exatamente aí que a LCI e a LCA começam a ficar extremamente interessantes e muitos gerentes de bancos não gostam de te oferecer, porque são investimentos bons para você e ruins para eles. E o que é um CDB? O CDB é um investimento emitido pelos bancos. Você empresta dinheiro para o banco e ele devolve para você com juros. O problema do CDB é apenas um detalhe: é que o CDB paga imposto de renda. Dependendo do tempo que você deixa investido, o imposto pode chegar até 22,5% sobre os lucros. E o que é uma LCA ou LCI? Já esses dois, LCA e LCI, funcionam de formas bem parecidas. Você também presta dinheiro para o banco, mas a diferença é: a LCI financia o setor imobiliário, a LCA financia o agronegócio. E por incentivo do governo, pessoas físicas não pagam imposto de renda nesses investimentos. A economia funciona como uma grande engrenagem que envolve consumos, empregos, empresas, preços e investimentos. E uma das principais ferramentas que controla tudo isso no Brasil é a taxa Selic. A taxa Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira. Ela é definida pelo Banco Central do Brasil e influencia praticamente tudo: financiamento, cartão de crédito, rendimento dos investimentos e até mesmo o preço dos produtos. Quando a Selic sobe, os juros ficam mais altos, fica mais caro financiar carro, casa e usar o crédito, as pessoas consomem menos, a economia desacelera e isso ajuda a controlar a inflação. Quando a Selic cai, os juros ficam menores, o crédito fica mais barato, as empresas compram mais, empresas investem mais e a economia cresce mais rápido. O problema é que, se a economia cresce muito rápido, os preços podem subir demais. E aí é que entra a inflação, que é aumento geral dos preços. Então, o Banco Central usa a Selic como uma ferramenta de equilíbrio, ou seja, a inflação alta aumenta a Selic, economia fraca reduz a Selic. Para quem investe, a Selic está do outro lado da moeda e ela representa o preço do dinheiro. Hoje, com a Selic em 14,50% ao ano. E o que significa CDI?
significa certificado de depósito interbancário. Na prática, ela representa os empréstimos de curtíssimo prazo que os bancos fazem entre si diariamente para fechar o caixa no positivo. Como esses empréstimos acontecem todos os dias, surgiu uma taxa média desses juros, chamado taxa CDI, e ela anda praticamente juntinho com a Selic. Exemplo, se a Selic está em 14,50 ao ano, o CDI normalmente fica muito próximo disso, como 14,40 ou 14,45%. E é por isso que muitos investimentos usam o CDI como referência de rendimento. Se a Selic hoje é de 14,50% ao ano, o CDI fica um pouquinho abaixo, acompanhando esta taxa no valor de 14,40% hoje. Um investimento que rende 100% do CDI significa que ele está te pagando a mesma taxa base utilizada entre os bancos. Ou seja, se uma LCI te paga a 90% do CDI, ela está pagando uma taxa menor. Sim, uma taxa menor, mas em contrapartida, você não paga o imposto sobre os rendimentos. Nos investimentos tradicionais, você quase nunca escapa de pagar impostos sobre os rendimentos. Já nas letras de créditos, como LCI e LCA, 100% dos rendimentos ficam para você, porque elas são isentas de imposto de renda para pessoas físicas. Quando você investe em um CDB, na prática, você está emprestando dinheiro para o banco. O banco pega esse dinheiro e usa para financiar outras operações como empréstimos, financiamentos, créditos para empresas, cartão de crédito, financiamentos de carros e imóveis. Depois o banco devolve seu dinheiro com juros. E o lucro dele vem justamente da diferença entre o que ele ganha emprestando e o que ele paga para você no CDB. Por isso, o CDB é considerado um investimento de renda fixa. Você empresta dinheiro ao banco e recebe com juros. Eu quero te explicar para onde vai o seu dinheiro com a LCI e a LCA. Elas possuem um chamado lastro, que é a garantia de que o dinheiro investido está ligado a operações reais da economia. No caso da LCI, o dinheiro é usado pelo banco para financiar o setor imobiliário, como casas, apartamentos e construções. Já na LCA, direcionada os recursos para o agronegócio, ajudando a financiar plantações, máquinas, produção rural e toda a cadeia do agro. É justamente por incentivarem setores importantes da economia que o governo dá o benefício da isenção de imposto de renda para a pessoa física nestes investimentos. Como você está financiando o crescimento estrutural do país, o governo federal oferece a isenção fiscal como incentivo. Por que o governo dá isenção de imposto nesse tipo de produto? O subsídio indireto acontece quando o governo ajuda um setor da economia sem entregar dinheiro diretamente para empresas ou pessoas. Em vez disso, ele cria vantagens para estimular investimentos e crescimentos naquele setor. No caso das letras de créditos LCI e LCA, a isenção do imposto de renda funciona como um subsídio indireto. O governo abre a mão de arrecadar impostos para tornar esses investimentos mais atrativos e, assim, mais investidores aplicam dinheiro, os bancos captam
mais recursos e conseguem financiar mais imóveis e o agronegócio. Ou seja, o governo não entrega dinheiro diretamente, mas cria um benefício que ajuda esses setores a crescerem. E é um dos poucos momentos que o governo sai da frente e deixa os juros trabalhar ao seu favor. Porque as LCIs e LCAs não são tão populares. As LCIs e LCAs não são tão populares ou não são conhecidas porque os bancos normalmente divulgam mais produtos tradicionais, como os CDBs, fundos e previdências privadas. Além disso, muitos gerentes e assessores acabam priorizando investimentos que geram mais lucro ou comissão para a instituição financeira. Como LCI e LCA são isentos de imposto e costumam oferecer um bom rendimento ao cliente, muitas das vezes elas não são os produtos mais empurrados pelos bancos. E na prática, o CDB é uma forma de o banco captar dinheiro barato no mercado. Ele pega o dinheiro dos investidores, paga um rendimento para quem aplicou e depois utiliza esse recurso para emprestar a juros muito mais altos, maiores. Parte do lucro do investidor ainda fica com o governo através do imposto de renda. Já o banco ganha na diferença entre o que paga no CDB e o que cobra em produtos como empréstimos, cheque especial e cartão de crédito, que no Brasil podem chegar a juros extremamente altíssimos ao ano ou aí por em torno de 400%. Ou seja, o banco capta dinheiro pagando uma taxa relativamente menor e empresta esse mesmo dinheiro por juros muito maiores, lucrando justamente nessa diferença. Já na LCI e LCA, o banco possui um custo chamado lastro e também tem um limite de quanto pode emitir desses títulos. E isso acontece porque o banco ele é obrigado a comprovar para o Banco Central que aquele dinheiro realmente está sendo direcionado para operações do setor imobiliário ou agronegócio. Na prática, a LCI precisa estar ligada ao financiamentos imobiliários e a LCA a operações do agronegócio, como fazendas, produção rural e crédito agrícola. Ou seja, o banco não pode simplesmente emitir LCI e LCA sem controle. Ele precisa ter operações reais, servindo como garantia desses títulos, o que torna esse tipo de investimento mais limitado e mais regulado. E tudo isso dá mais trabalho para o banco, consome limite de crédito da instituição e exige mais controle e comprovação das operações. No fim do dia, sobra menos lucro para o banco e mais rentabilidade para você, investidor, e principalmente por causa da isenção de imposto de renda nas LCIs e LCAs. Por isso que a LCI e a LCA que paga 96% ou 97% ou até mais aí 98% do CDI, muitas vezes não aparece no banner principal do seu banco. Essas oportunidades acabam ficando escondidas nas prateleiras da plataforma ou aparece por poucos minutos no mercado secundário, porque existe um limite de emissão e elas costumam acabar rápido quando oferecem uma rentabilidade muito boa. Entrando aqui no Investidor 10, notem que eu coloquei LCI. Você pode ver que aí no cantinho, LCI do Banco BRB, 105% do CDI. É uma ótima porcentagem. Nós também temos um segundo LCI do BRB a 99,5% do CDI. E nós temos também do mesmo banco, 97,5%
Nós notamos que todos eles têm um investimento mínimo de R$ 1.000, tá? E a rentabilidade, ó, ele mostra a rentabilidade bruta e a rentabilidade líquida. Distribuidor é o Banco Genial. Com vencimento, cada um mostra o vencimento. Um é 5/5 de 2027, o outro 5/5 de 2031, conforme aí está mostrando no Investidor 10. Eu trouxe para vocês 3 LCAs, né, de 3 bancos. O primeiro é a LCA do Banco Inter, que é um IPCA mais 6%, 6,51%, que é um rendimento acima da inflação. O banco é o Inter mesmo, o emissor é o próprio banco, o investimento mínimo é R$ 50. Nós temos uma segunda, que é do banco original, porém, você acha essa LCA pós-fixado a 93% do CDI no Banco Rico. E o investimento mínimo é de R$ 1.000. E também temos, né, do mesmo banco, um pós-fixado de 93% pelo distribuidor, que é a Nubank, mas o emissor é o banco original. Vejam que tem várias porcentagens e porcentagens boas. Estou mostrando aí um pouquinho para vocês, né, através do Investidor 10. E é claro, você precisa ter clareza sobre as rentabilidades líquidas dos investimentos para entender se essa escolha faz sentido para você, se está alinhado aos seus objetivos e ao prazo em que pretende deixar esse dinheiro investido. Além disso, a taxa oferecida faz toda a diferença. Dependendo do cenário, uma opção pode ser melhor hoje e deixar de ser amanhã. Por isso, antes de investir, compare sempre a rentabilidade líquida, o prazo da aplicação, a liquidez, a segurança e o seu objetivo com aquele dinheiro. A melhor escolha não é a que tem o maior número no anúncio, mas a que entrega o melhor resultado para a sua realidade e para o tempo que você pretende investir. E no final das contas, investir bem não é sobre escolher o investimento mais famoso, é sobre entender qual faz mais sentido para o seu momento, para os seus objetivos e para o tempo que você pretende deixar o dinheiro trabalhando por você. Porque uma pequena diferença na taxa hoje pode representar uma grande diferença no seu patrimônio no futuro. Então, antes de investir, compare, faça as contas e olhe sempre para a rentabilidade líquida. É isso que realmente cai no seu bolso. E se esse vídeo te ajudou a entender melhor a diferença entre CDB, LCI e LCA, já deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber os próximos vídeos. Compartilhe com aquela pessoa que também quer fazer o dinheiro render mais. Deus abençoe por ficar comigo até o final. Nos vemos no próximo vídeo.